confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, vem, esta é a hora da dor, assim entregar tudo que temos. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para adorar. Amém. A próxima canção, você que veio preparado para ofertar e dizimar, você fique à vontade.
dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Difícil era caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Obrigada, Senhor, porque nós podemos viver debaixo desse amor. E o desejo do Senhor é que nós tenhamos uma vida de louvor, de adoração, de entrega a Ti, reconhecendo que o Senhor é aquele que é digno, é o autor da vida e o Senhor da nossa vida. E que no nosso dia a dia nós não nos esqueçamos que fomos criados para o Teu louvor e para a glória do Teu nome. Nós oramos em Teu nome e dizemos: louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos
Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 ao nosso Rei. Hosana, 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 ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana ao nosso Rei. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois seu nome é santo. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor.
Amém. Graças a Deus, irmãos. Boa manhã a todos. Que o Senhor continue nos abençoando. É um privilégio poder servir ao Senhor e pastorear essa igreja, a qual eu amo com todo o meu coração. Então, muito obrigado a todos que têm demonstrado tanto amor e respeito por mim e pela minha família. Muito bem, irmãos, vamos retornar agora a nossa série de estudos em Efésios. Depois nós fizemos uma pausa no mês de maio, mês da família. Agora, se Deus quiser, nós vamos continuar Efésios e vamos assim até Deus quiser, não é? Até talvez. Acho que a gente não vai terminar esse ano, que nós estamos ainda no capítulo 1. Hoje nós vamos iniciar a nossa reflexão a partir do verso de número 15. Muito bem, mas antes da gente fazer a leitura, deixa eu fazer apenas aqui algumas considerações iniciais, já que a gente ficou um tempo sem estudar Efésios. Nós vimos que no primeiro capítulo, do verso 1 até o verso 14, Paulo fala sobre a grandeza da Trindade. Ele tem essa mente muito trinitária, irmãos, não é? E isso para nós é importante, porque como nós temos aprendido aqui na Betel, não basta apenas a gente conhecer a Bíblia, não basta apenas nós conhecermos os versículos bíblicos e decorá-los, né? Isso é importante. Você deve conhecer os versículos bíblicos, deve, se possível, decorar um versículo, decorar um livro todo, né? Isso é importante. Mas muito mais do que conhecer versículo e decorar versículo, muito mais do que conhecer as histórias bíblicas, nós precisamos aprender a pensar o nosso mundo de forma bíblica também. Porque o que nós temos aprendido aqui, domingo após domingo, deve reverberar em prática lá fora. Não é apenas dentro dessas 4 paredes. A fé cristã, como nós temos aprendido, ela tem penetração em todas as áreas dos nossos relacionamentos, né? Ela abrange todo o campo da nossa realidade. Portanto, adquira o conhecimento, isso é importante, mas, sobretudo, pratique aquilo que você tem aprendido aqui na nossa igreja. E qual que é a mente bíblica do apóstolo Paulo? Paulo pensa a realidade a partir da revelação de um Deus triuno. Nós vimos no primeiro capítulo, verso 1 a verso 14, que Paulo vai dizer que Deus já nos abençoou em Cristo com todas as sortes de bênçãos espirituais. E essa ideia, Deus, o Pai, nos abençoou em Cristo, o Filho, e nos deu bênçãos do Espírito, né? Bênçãos espirituais. Essa concepção trinitária do apóstolo Paulo é importante naquilo que a gente tem chamado aqui, nós aprendemos também já, de economia da salvação. O que é a economia da salvação? É como as pessoas da Trindade atuam para que o propósito eterno de Deus de construir um povo, nós chamamos agora de igreja, né, fosse consumado. Então nós vimos que o Pai nos elege, o Filho entra na história e nos salva por meio da sua morte histórica e a sua ressurreição histórica na cruz do Calvário, morreu na cruz e ressurreição do túmulo. Isso é importante porque é importante entendermos que a fé cristã é uma fé baseada em histórias também. Ela não é apenas uma elucubração da nossa mente, uma viagem transcendental, mas toda a nossa salvação ela tem um lastro na história. Cristo se encarnou historicamente numa manjedoura, viveu entre nós e morreu e ressuscitou. A vida de Cristo, como nós cantamos, né? Ele nos viveu a nossa morte, morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. A vida de Cristo que nos redimiu não é apenas a sua morte no Calvário, mas é toda a sua vida de santidade diante de Deus, né? Cristo nos salvou com a sua vida, não apenas com a sua morte. E também, assim como nós
morremos por causa dos nossos pecados, Cristo morreu para nos resgatar, mas assim também como Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, nós também iremos ressuscitar. É essa perspectiva paulina, a perspectiva trinitária. Deus estava completamente envolvido por meio de Jesus Cristo na nossa salvação. E nós vimos que a tarefa do Espírito é nos selar, portanto, agora para o dia da redenção. Então, na eternidade, Deus nos escolheu, no tempo histórico, Cristo nos salvou. Há 2000 anos atrás, Ele morreu na cruz, mas talvez há 10 anos atrás, Ele te salvou historicamente, Ele entrou no seu coração, Ele transformou a sua vida. Mas no tempo futuro também, nós temos agora o selo do Espírito em nós, o penhor do Espírito em nós, que nos garante que na eternidade nós já estamos destinados para Deus. Nós vimos que o Espírito é o selo de Deus nos nossos corações. Nada fizemos para que fôssemos salvos, e nada devemos ainda fazer para que continuemos salvos. Essa é uma tarefa da Trindade em nós. É Deus operando em nós a sua plena salvação. É o que os profetas vão dizer quando eles afirmam: a salvação pertence ao Senhor. A salvação, portanto, não é conquistada com o nosso braço mortal, não é conquistada por meio das nossas boas obras. Paulo vai deixar isso muito claro quando nós formos estudar Efésios capítulo 2, mas a salvação, ela foi conquistada por Deus e ela é mantida pelo próprio Deus. Então, a nossa segurança é plena e total. Nós vimos que a imagem que o apóstolo Paulo traz sobre o selo do Espírito é fantástica, que é aquela ideia do selo real. Os irmãos devem se lembrar, não é? Nós fomos selados, a ideia de que nós fomos selados com o Espírito, é a ideia que o rei ou o imperador, ele tinha o seu sinete ali na mão e tinha ali o seu símbolo real, e ele, quando queria enviar uma carta a um dos seus generais, ele então escrevia a carta e selava ali com o seu selo real. E aquele selo só podia abrir a pessoa de destino. Mas ninguém poderia quebrar aquele selo e sofreria, inclusive, pena de morte, não é? Assim também nós, irmãos, fomos selados por Deus com o seu selo real, que é o selo do seu Espírito. E essa carta que somos nós, Paulo vai até dizer que nós somos as cartas vivas de Deus, né? Um dia será aberta nos céus pelo próprio Deus. Então, nada pode nos separar das mãos, né, do cuidado de Deus. Nós estamos seguros nele, toda a nossa trajetória, ou seja, nada que aconteça conosco vai nos fazer separar do amor de Deus. É o que nós cantamos aqui agora. Tu fazes com que tudo coopere para o nosso bem. Portanto, nem mesmo as nossas mazelas, nossos pecados, nem mesmo muitas vezes as nossas rebeliões, né? Nós somos tão recalcitrantes às vezes, né? Mas Deus é tão amoroso com seus filhos que Ele nos corrige, Ele nos açoita, Ele nos disciplina, mas nós não vamos perder de vista o amor de Deus. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tudo aquilo que o Pai me dá é maior do que tudo, e das mãos do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Portanto, a pergunta se o crente perde salvação, teologicamente falando, o crente jamais irá perder salvação. Sabe por quê? Porque essa salvação nós não conquistamos. Essa salvação foi realizada por Deus, foi idealizada por Deus, e nós estamos seguros em Deus. Eu quero aqui lembrar, e fazer uma digressão, mas acho que é importante, do Russell Shedd, que perguntaram para o Russell Shedd justamente isso. Shedd era um biblista fantástico, um teólogo fantástico, né? E ele era calvinista, sim, também. Mas ele perguntaram para ele: Shedd, o crente perde salvação? Aí ele respondeu: sim e não, depende. Né? Se essa salvação foi conquistada por meio das suas emoções, pelas obras que esse crente praticou, se ela foi apenas fruto de um convencimento intelectual, sim, ele perde a salvação. Mas, se essa salvação foi gerada pelo próprio Espírito de Deus,
pela fé colocada em Jesus Cristo, ele jamais irá perder a sua salvação. Então, portanto, se a nossa fé está firmada em Jesus, se é fruto da ação regeneradora do Espírito de Deus nos nossos corações, se é obra exclusiva dessa Santíssima Trindade que opera em nós o seu querer realizar, nós jamais iremos perder a nossa salvação. Mais uma vez, repito, nós estamos seguros em Deus. E Deus nos escolheu, o apóstolo Paulo vai dizer isso de forma muito clara, né? No verso 13 ele diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, ou seja, no próprio Deus, nos inseriu na própria comunhão trinitária para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Portanto, quem nos escolheu foi Deus. Não fomos nós, Jesus vai dizer isso muito claro. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vocês possam ir e possam produzir frutos. Isso é importante, essa ordem, porque não é assim. Vocês produziram frutos e agora, porque vocês produziram frutos, eu estou escolhendo vocês. Eu vi as obras de vocês e vocês, olha, foram aprovados. A canetinha azul aqui, né? Vocês passaram de ano. Agora eu escolho vocês porque vocês são bons, porque vocês são virtuosos, porque vocês obedecem à lei de Deus. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: eu escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram. Se a gente usar a teologia paulina, nós somos eleitos antes da fundação do mundo, não é? E porque vocês foram escolhidos por Deus, porque eu chamei vocês, vocês agora estão aptos para irem darem frutos. Portanto, as nossas obras de obediência não resultam na nossa salvação. Antes, pelo contrário, a nossa salvação que reverbera em obras de obediência. Porque a religião diz assim: eu obedeço à lei de Deus, eu faço tudo aquilo que Deus quer, e porque eu obedeço à lei de Deus e faço tudo aquilo que Deus quer, então Deus vem e me salva e Deus me aceita. Essa é a ideia da religião, do homem tentando por si só alcançar a salvação. Isso é fruto da nossa carne, irmãos. Isso é fruto do nosso orgulho, do nosso sentimento de que nós podemos produzir coisas boas por nós mesmos. Mas a fé cristã, o Evangelho vai dizer justamente o contrário. O Evangelho vai dizer, é porque Deus nos aceitou, é porque Deus nos amou, é porque Deus nos salvou. Aí sim, por conta dessa aceitação, dessa sua salvação, agora eu estou apto para obedecer à lei de Deus. O Timothy Keller vai dizer também, de uma forma muito interessante, dizendo que o Evangelho tem duas mensagens muito radicais. A primeira delas, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver que nós somos mais pecadores, mais maus do que nós pudéssemos imaginar. Se você lê o Evangelho, é impossível você ler o Evangelho e achar que você é uma pessoa boa. É impossível você ler o Evangelho e achar que você é uma pessoa certinha, que você está bem com Deus. A primeira coisa que o Evangelho denuncia é o nosso pecado. A primeira coisa que o Evangelho denuncia é o nosso divórcio com Deus, a nossa rebelião com Deus. Então, Tim Keller vai dizer, quando você lê o Evangelho, é impossível você achar que você é bonzinho. Você vai ver ali toda a sua maldade sendo trazida de forma muito clara. Mas também, quando você lê o Evangelho, você vai perceber que você é muito mais amado do que você imaginava. Você lê o Evangelho, você vê que você é mais pecador do que você imaginava. Mas quando você lê esse mesmo Evangelho, você vai ver que você era mais amado do que você poderia imaginar. Porque primeiro o Evangelho nos condena e diz, você é pecador, você merece a ira de Deus, você está debaixo do castigo de Deus. O Evangelho primeiro nos condena e depois ele nos salva. Depois ele diz, eu sou gracioso, eu te amo, eu te aceito, eu te recebo, os seus pecados são perdoados. Eu sei que você não merece, mas essa é a minha graça que é derramada sobre você. Quando você olha para a cruz do Calvário, você vê essas duas coisas, a sua condenação e a sua salvação. As duas coisas estão ali de uma forma muito viva para nós. Muito bem, nós somos eleitos por Deus, escolhidos por Deus, não pelos nossos méritos, e nós fomos eleitos e escolhidos por Deus
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ora, santo e irrepreensível é Jesus Cristo. Então, qual que é o nosso destino, irmãos? Cristo nos salvou, Deus nos salvou por meio de Cristo e por meio da obra regeneradora do seu Espírito, para que nós fôssemos parecidos com Jesus. Irmãos, essa é a nossa grande herança, essa é a nossa grande coroa. Um dia Neuber, um dia Natália, um dia Viviane, irmã Nara, irmão Célio, irmão Luiz, um dia, na eternidade, de glória em glória, para usar a expressão do apóstolo Paulo, lá em Romanos, nós seremos transformados de glória em glória. O processo de santificação não será estanque quando nós ressuscitarmos, mas nós continuaremos sendo santificados na eternidade, de glória em glória, nós seremos transformados à imagem de Jesus Cristo. Nós seremos parecidos cada vez mais com Jesus Cristo, irmã Nadir. Toda a nossa fealdade, tudo aquilo que nos aliena de Deus, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nós sabemos que afronta a lei de Deus, tudo aquilo que nos macula, que mancha a nossa alma, que nos deixa inquietos, a gente fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Na eternidade, Herbert, nós seremos transformados, embelezados, até que a gente assuma a beleza de Jesus. Esse é o seu destino, nada menos do que isso. Mas esse destino está em curso exatamente nesse momento. O processo de santificação não começa na eternidade, mas ele começa aqui e agora. Porque, na verdade, a eternidade invadiu o tempo presente. A ressurreição de Cristo em nós não vai acontecer quando nós morrermos e Jesus voltar. A ressurreição de Cristo já está acontecendo em nós agora, gente. Nós estamos sendo transformados agora. Nós estamos sendo santificados agora. Então, a nossa vocação agora, olha só, isso vai testificar acerca da sua eleição. Se você ama a santidade de Deus, se você ama ser irrepreensível, e se é isso que você deseja para você, em todos os seus caminhos, isso é um sinal de que você é um eleito, porque foi para isso que Cristo nos salvou. Aqueles que amam o pecado e estão acomodados no pecado e são felizes no pecado, é sinal que não são eleitos de Deus. Não importa quanto tempo você tem de igreja, se o pecado faz parte da sua vida e isso não te incomoda e você não percebe isso como um corpo de morte em você, se isso não te incomoda, é sinal que você não tem em você o ministério da ressurreição. Mas quando nós já recebemos o Espírito de Deus, que é santo, e esse Espírito está agindo em nós, meus irmãos, é claro que nós vamos fugir do pecado. É claro que nós vamos amar a santidade. Veja, não é apenas fazer as coisas certas, mas amar as coisas certas. Por conta da presença do próprio Deus em nós. E isso é muito importante, porque o que o Paulo está dizendo, que a nossa eleição consiste no fato de que nós somos destinados a sermos santos e sermos irrepreensíveis. Isso é completamente, está em sintonia, em dissonância com o espírito desse mundo. Porque o espírito desse mundo diz, você existe para ser feliz. As pessoas hoje, inclusive crentes, e muitos estão enchendo os templos, e Deus me perdoe, muitas vezes templos pagãos, erigidos ao hedonismo, onde os crentes são ensinados que eles vieram a esse mundo para serem felizes, foram eleitos para buscarem a felicidade desse mundo. Isso é paganismo, gente. O grande problema é que existem muitos crentes buscando a felicidade hoje. Mas nós não fomos eleitos para buscar a felicidade nesse mundo, meus irmãos. Nós somos eleitos para buscar a santidade nesse mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis. É muito diferente. É muito diferente. E muitas vezes a santidade, ela vem com sofrimento. Ela vem com dor. Ela vem com privação. Ela vem com enfermidade no seu corpo. Ela vem com enfermidade na sua alma. Ela vem de diversas formas. E se você comprou a ideia que você merece ser feliz, você vai se escandalizar com o evangelho de Jesus, porque Jesus não está vendendo felicidade. Gostei dessa frase. Jesus não vende felicidade.
Ele é muito claro. Você quer me seguir? Quer? Quer ser meu discípulo? Quer? Então tome sua cruz. Tome sua cruz. Deixa o projeto hedonista de ser feliz de lado. Não é a minha proposta. A minha proposta é: você quer me seguir? Você quer me conhecer? Tome a sua cruz e me siga. Esse é o espírito do Evangelho. Portanto, Paulo, nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte, até o verso de número 14, então, ele vai tratar sobre a grandeza e a sublimidade da ação trinitária das nossas vidas e da nossa herança. Você vai ver que o Pai nos escolhe para o louvor da sua glória, o Filho nos salva para o louvor da sua glória e o Espírito Santo nos cela para o louvor da sua glória. No verso 15 até o final, Paulo vai trazer uma outra porção da Escritura, onde ele vai fazer uma oração muito bíblica para mim e para você. Ele vai orar pela igreja de Deus. E isso é muito interessante, porque no primeiro momento ele começa a sua epístola com a adoração, depois ele vai, na segunda porção, ele vai terminar falando sobre o poder da oração. E essa conversa entre oração e adoração é fundamental para nós, porque a vida do cristão ela é movida por esses dois pilares. O primeiro pilar da adoração, você precisa ser um adorador trinitário, e você também precisa orar a essa trindade. Então, adoração e oração, elas andam juntos. Na segunda parte, nós vemos aqui que a oração é feita também de forma trinitária. Nós vemos que a adoração ela é de natureza trinitária, mas a oração também ela deve ser feita de forma trinitária, né? Nós temos, no verso 17, nós temos Paulo nos ensinando a orar ao Pai por meio do Senhor Jesus Cristo e no poder do seu Espírito. Então, qual é a natureza da nossa oração, irmãos? Nós oramos a Deus Pai, e nós temos um Abba, nós temos um Pai. Essa revelação de que Deus é Pai é peculiar ao Evangelho. Nenhuma outra religião do mundo chama Deus de Pai, senão a herança cristã. Os cristãos é que têm essa ideia de Deus como Pai. Por exemplo, Alá para os muçulmanos não é Pai da forma como nós entendemos Pai. Alá é um Deus misericordioso, mas Ele não é Pai da forma como nós fomos adotados. Então, essa ideia que nós somos adotados é a ideia do Deus Pai, é uma revelação exclusiva de Jesus, que inclusive vai usar uma expressão hebraica que é o Abba, não é? O paizinho querido, Pai do coração. Nós oramos, portanto, ao Pai, oramos por meio de Jesus Cristo. A oração por meio de Jesus Cristo é importante, porque, mais uma vez, nós não somos aceitos diante de Deus por causa dos nossos méritos, nós somos aceitos diante de Deus por causa dos méritos de Jesus Cristo. Nós oramos no nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando a nosso favor. É como se o próprio Cristo estivesse intercedendo por nós, como o autor aos Hebreus vai dizer isso. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote que está diante de Deus e agora Ele intercede por nós. Olha só, você tem toda a atenção de Deus, você tem uma audiência quando você entra no seu quarto de oração e Deus vai te escutar por causa de Jesus Cristo, meus irmãos. Deus nos ouve por amor a Jesus e por causa da obra de Jesus. Deus nos recebe à sua presença porque Ele recebeu o seu Filho amado e nós estamos nele. Nós estamos em Jesus Cristo, guardados nele. E agora nós podemos chegar diante de Deus por causa do sangue da cruz de Cristo. E nós oramos também no poder do Espírito de Deus que nos ensina a orar como convém. É o Espírito de Deus que coloca no nosso coração aquilo que nós mais ansiamos, aquilo que nós mais desejamos diante de Deus. Porque, na verdade, o nosso desejo, o desejo de Deus agora, se você é uma pessoa escolhida, o seu desejo e o desejo de Deus se torna uma coisa só. Você começa a desejar as coisas de Deus para você.
Então nós só vamos ser ouvidos por Deus se a nossa oração é feita no poder do Espírito. Se ela está em convergência com a sua palavra. É por isso que João vai dizer, a confiança que temos para com Ele é essa. Se pedirmos alguma coisa em seu nome e segundo a sua vontade, nós cremos que vamos receber e será assim, não é? Então nós temos a confiança que nós receberemos os nossos pedidos, porque os nossos pedidos estão em convergência com o amor de Deus e com a vontade de Deus para nós. É isso que Paulo vai dizer na introdução da sua oração, dizendo, olha, eu ouço o amor de vocês, eu percebo que vocês não apenas amam a Jesus, mas amam todos os santos, porque essa é uma característica, inclusive, da comunidade cristã, que é o ágape de Deus, se movendo entre nós. Paulo vai dizer, agora porque eu sei que vocês amam de fato, não apenas ao Senhor, mas amam agora uns aos outros. E aqui um parênteses, né? É impossível você dizer que ama a Deus se você está em pé de guerra com seu irmão. Não é assim? Paulo vai dizer, não é? Aliás, João vai dizer, como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você odeia ao seu irmão? Então, o que Paulo está dizendo, eu vejo que vocês amam ao Senhor, e também que vocês amam todos os santos, né? Não cesso de louvar a Deus, dar graça a Deus, verso 15, né? Por todos vocês, mencionando vocês nas minhas orações, e aqui Paulo introduz 3 pedidos fundamentais, que é a base trinitária da sua oração. Eu espero que você esteja querendo ouvir esses 3 pedidos, essas 3 formas de orar. Você está disposto? Amém? Domingo que vem a gente vai continuar, porque nós já temos o horário. Eu fiz uma introdução tão longa que não deu para entrar no capítulo. Hã? Domingo que vem a gente continua. Vamos fechar os olhos, irmãos? Me perdoe, irmãos, eu empolguei com a primeira parte e esqueci a segunda. Mas até o final do ano que vem a gente termina Efésios. Tá certo? Obrigado, Senhor, por mais essa manhã de ensino, de aprendizado, de grande alegria que nós temos, Senhor, de poder ser alimentados pela Tua palavra que ilumina os nossos olhos, a Tua lei é perfeita, Senhor. Ó Deus, que essa lei seja a sabedoria do homem simples, ó Deus. Dai-nos um coração dócil, dai-nos um coração repleto de amor pelo Senhor e pela comunidade dos santos. Ó Deus, abre os nossos olhos para que possamos ver a grandeza da nossa vocação, da nossa eleição, para que possamos compreender, Senhor, a beleza que é pertencer a um Deus triuno. Ó Deus, que essa igreja possa crescer em maturidade, em compreensão da Tua palavra, mas mais do que isso, eu oro pelo meu rebanho, Senhor, para que eles possam praticar, ó Deus, e buscar essa vida em comunhão contigo, que reverbera em santidade. Queremos ser santos assim como o Senhor é santo. Queremos ser irrepreensíveis, Jesus, assim como o Senhor mesmo é irrepreensível. Ó sumo sacerdote, intercede por nós, para que possamos nos embriagar com a Tua beleza, para que possamos ter os nossos olhos abertos, para que possamos contemplar as maravilhas da Sua lei. E seja conosco no restante desse domingo. Oramos assim por causa de Jesus e oramos por meio do Espírito Santo, que é o nosso poder, o poder que fez ressuscitar Jesus, e assim também ressuscitaremos. Muito obrigado, Pai. Amém, amém e amém. Restante domingo abençoado a todos, irmãos. Logo mais à noite, nós estamos com uma série de mensagens, pensando um pouquinho sobre as aflições, né? Graça em tempos de aflição. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre Daniel na cova dos leões. Então vem à noite para ouvir essa mensagem. Certamente Deus vai falar no seu coração. Até logo mais.